A primeira forma de avaliar este risco país, que é uma forma mais objetiva, que é uma forma que possivelmente vocês já viram aí por aí, é a forma da avaliação por meio das agências de rating, as agências de risco. Quais são essas agências de risco? As mais famosas são a S&P, a Fitch e a Moody's. Né? Essas agências de risco aí, elas vão avaliar os riscos país aí dos países do mundo e vão dar uma nota de risco, qual que é a probabilidade de desse país aí não cumprir suas obrigações financeiras. Por exemplo, na S&P, na própria metodologia da S&P, ela define que ela avalia a capacidade de disposição de um governo soberano honrar suas obrigações financeiras com credores comerciais, né, com credores não oficiais. Né. Ela deixa bem claro isso porque, lendo esse trecho aqui, a gente percebe que isso não vai incluir dívidas com outros governos, dívida com FMI ou dívida com Banco Mundial ou outros créditos que não se encaixem nessa questão credores comerciais, né? São esses credores comerciais aí que são os que emprestam dinheiro para os governos, no caso. A S&P, para a gente entender um pouquinho como ela avalia esse risco, que é um dos objetivos aqui, explicar como esse risco pode ser avaliado, ela vai considerar vários subfatores, N subfatores, dentro desses subfatores aqui que eu vou falar. Por exemplo, a avaliação institucional, que vai avaliar o risco daquele país não cumprir algumas questões como a Declaração de Direito Universal, né, essas questões aí. A avaliação econômica, a S&P também vai realizar uma avaliação econômica. Nessa avaliação econômica vai entrar o nível de renda, vai entrar também a avaliação do PIB, a avaliação da perspectiva de crescimento, se esse crescimento, comparado a países semelhantes, a países com PIB per capita semelhante, é um crescimento satisfatório, e vai avaliar a economia do país. Né? A gente também vai avaliar por meio da S&P, a S&P avalia também, realiza uma avaliação da avaliação externa, ela vai avaliar nesta avaliação externa moeda, câmbio, vai avaliar as reservas internacionais que esse país possui, se essas reservas são suficientes para poder realizar o balanço de pagamentos do país. Também realiza a avaliação do balanço de pagamentos do país para verificar se há déficit ou superávit. Vai avaliar a moeda, se essa é uma moeda de reserva, se essa é uma moeda de transações internacionais, né, ou se é uma moeda somente utilizada dentro daquele soberano. Ela vai realizar uma avaliação fiscal também. Essa parte de avaliação fiscal, ela vai considerar subfatores como a dívida PIB, né, qual a relação da dívida em relação ao PIB daquele soberano, daquele governo soberano. Vai analisar os juros pagos pelo governo soberano, se aqueles juros pagos têm um impacto grande ou não sobre as receitas daquele país. Vai avaliar também vai realizar também a avaliação monetária. Dentro dessa avaliação monetária vai considerar também, novamente, moeda, vai considerar a inflação, a desvalorização dessa moeda, vai considerar se a autoridade monetária ela tem autonomia para realizar a política monetária correta para aquele país, se ela não tem interferência do governo. Ela vai também considerar o sistema financeiro, se aquele sistema financeiro daquele país é um sistema financeiro sólido ou não. E vai avaliar também, se na avaliação monetária, se o governo pode ser credor em última instância. Né? Se o caso, por exemplo, houver um banco importante, como a gente viu na crise de 2008, um banco que foi o Lehman Brothers na época, ele quebrou, e se caso talvez o governo tem disponibilidade ou interesse de ser o credor em última instância. Né? E aqui eu falei especificamente da S&P. Há também as outras agências de risco, a Fitch e a Moody's. Há outras agências de risco além dessas três. Essas três aí representam mais de 50% do mercado mundial dessa avaliação de risco. E dentro dessas avaliações de risco, há também outras empresas que realizam essas avaliações, mas eu considerei aqui somente da S&P, que eu estudei mais.